A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E no programa hoje nós teremos a participação especial do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, escritor, professor de diversas disciplinas da nossa Estiadeb, a nossa Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil. O professor Saulo Soares também é escritor, ele é autor de 3 obras: A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, É Jesus de Nazaré, o Messias, e também o mais novo livro, o mais novo lançamento da nossa editora Bereia, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Nós estaremos com uma série de programas onde faremos entrevistas com o professor Saulo Soares acerca deste livro importantíssimo para a igreja, para quem deseja conhecer melhor dentro do plano de Deus, tanto a nação de Israel quanto também a igreja. E eu faço questão de dizer também que o professor Saulo Soares é um amigo há mais de 3 décadas, tive a oportunidade de conhecer nos primórdios da minha fé, no início da minha fé, e foi através desse homem de Deus que eu também aprendi a amar a Bíblia, a teologia. Sinto-me honrado, feliz em tê-lo aqui conosco. Professor Saulo Soares, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. A paz do Senhor, professor Givanildo, e a paz do Senhor para todos que nos escutam e nos veem neste programa. É sempre uma honra participar deste amado programa com suas mensagens, resolvendo problemas enigmáticos referente às profecias bíblicas. Muito bem. É bom nós lembrarmos, professor, que nos meses anteriores tivemos aqui alguns programas, falando sobre Israel, sobre o conflito envolvendo a nação de Israel, e foram programas maravilhosos, aquelas entrevistas. Ainda hoje recebemos bastante mensagens, os irmãos parabenizando, elogiando aquelas entrevistas, e vamos dar continuidade, falando sobre esse tema tão importante que é sobre a nação de Israel e também falando sobre a igreja. Mas antes, eu quero parabenizá-lo por esta obra, quero parabenizar também a livraria, a editora Bereia, pelo lançamento desta obra, que eu tenho certeza que vai trazer o crescimento espiritual para todos aqueles que amam a escatologia, aqueles que desejam conhecer melhor o plano de Deus, tanto para a nação de Israel quanto para a igreja. E eu gostaria, professor, que o senhor hoje falasse um pouco acerca dessa obra, acerca deste livro, como surgiu a ideia, acerca desse tema, da importância desse tema. Fale um pouco desde os primórdios, desde o início, quando o senhor debruçou-se para pesquisar e escrever este livro. Pois bem, lá no começo da minha fé, eu nunca pensei que um dia chegaria a escrever qualquer coisa oficialmente falando. Surgiu a ideia de É Jesus de Nazaré, o Messias, e dentro deste livro, onde eu estava escrevendo, escrevi A Grande Tribulação. Após isso, não parei. Eu percebi um grande problema que existe, é a compreensão da origem da nação de Israel. Por quê? Porque sempre ouvimos o seguinte: Deus chamou Israel. Espera aí. Deus chamou Israel como? Chamou uma nação? Quando? Onde? Essa nação estava onde? Na verdade, Deus só chamou Israel depois que formou Israel. Isso. Chamou Israel para ser o seu povo peculiar, conforme o capítulo 19 de Êxodo. Isso. Então, resolvi falar sobre Israel. E, ao mesmo tempo, tenho ouvido certas falácias de que Israel foi deserdado. É a teologia da deserdação e substituição. Mas o que é isto? É que existe desde a igreja, ou a escola herética de Alexandria, no Egito, fundada por Filon, Clemente, Panteno e Orígenes, novamente falei, não foi? Filo, Clemente, Panteno e Orígenes. Sim. Bem, eles 4 passaram a ideia de que Israel matou Jesus e começaram a condenar Israel.
chamando o assassino de Cristo. E eles começaram a ensinar que Israel perdeu todas as promessas de bênçãos que Deus tinha feito para ele, só herdando as promessas de maldição. Daí a deserdação. E pior, eles disseram que como Israel saiu do plano divino e nunca mais vai voltar, eles colocaram a igreja para substituir Israel. Daí a igreja romana dizer que é o novo Israel de Deus, dizer que é a única igreja na terra. E essas pessoas reformadas continuam com a ideia de que a igreja cristã é o novo Israel de Deus. Então, baseado nisso, resolvi fazer um trabalho que onde Israel tem o seu papel e a igreja de Cristo também tem seu papel. Ou seja, é um paralelismo entre Israel e a igreja por toda a história da humanidade, começando dos primórdios de Israel, falando também da origem da igreja, que culminará lá no estado eterno, mostrando que os dois estarão juntos na eternidade. Inclusive, professor, é bom nós lembrarmos aos nossos queridos telespectadores que é impossível nós conhecermos a escatologia sem compreendermos o plano de Deus para Israel e o plano de Deus para a igreja. Nós não podemos desassociar o estudo da escatologia e das profecias bíblicas da nação de Israel e também da igreja. A escatologia, o plano futuro de Deus para o mundo, para a igreja, está diretamente relacionado com Israel e a igreja. E esse livro ele vai ajudar muito na compreensão da escatologia bíblica. Se você gosta de estudar escatologia, se você gosta de estudar as profecias bíblicas, não deixe de adquirir essa obra. Inclusive, eu vou ler aqui do que trata esse livro. A presente obra do professor Saulo Soares abrange todos os elementos essenciais para compreender a escatologia bíblica de maneira ortodoxa, ou seja, de forma correta. Mas não só ortodoxa, mas também objetiva e clara. O percurso inicia no Antigo Testamento e culmina no Apocalipse. Sobre Israel, veremos o que a Bíblia fala sobre as alianças abraâmica, mosaica, palestina, davídica e a nova aliança, para se conhecer os propósitos das promessas de Deus ao seu amado povo Israel. O autor apresentará uma excelente abordagem sobre as diferenças entre as escolas de interpretação bíblica, a saber, a escola de interpretação em Alexandria, no Egito, a escola de interpretação em Antioquia, na Síria, e, por fim, a escola de interpretação no Ocidente, mostrando suas diferenças interpretativas que, inevitavelmente, culminará em uma escatologia diferente uma da outra. Concluindo, o autor nos guiará por uma análise abrangente do reino eterno, abordará sobre a glória, os habitantes e o governo da Nova Jerusalém. Certamente o leitor será abençoado por esta ilustre obra, fruto de décadas de pesquisa, leitura, noites de estudos e, sobretudo, muita erudição do autor. E eu faço questão de dizer que é uma obra que é escrita por um escritor, por um teólogo, que já estuda esse tema há mais de 40 anos, O professor Saulo Soares, há mais de 40 anos que estuda a profecia bíblica, é um amante das Sagradas Escrituras e conhece profundamente o conteúdo profético das Escrituras e está compartilhando conosco destes ensinos maravilhosos. E eu quero parabenizá-lo, professor, por este tema tão abrangente e tão importante, Eu gostaria, de trazermos aqui um panorama do que trata esse livro, e eu percebi aqui que o senhor vai, no primeiro capítulo, falar sobre as alianças divinas. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é qual a importância de nós estudarmos e conhecermos as alianças para termos uma compreensão da escatologia bíblica? Sim. Todas as alianças bíblicas é feita por Deus. Sim. Às vezes a gente pega isso aqui e compra para noivar, compra como aliança. Na verdade, isso aqui é um símbolo da verdadeira aliança que há no coração do rapaz e da moça, um pacto que vão fazer até que a morte os separe. Então, a aliança sempre parte de Deus. É algo que ele trabalha com seu povo para abençoá-lo dentro daquilo que ele especifica.
Daí as alianças são condicionais e incondicionais. Sempre parte de Deus. É um pacto, um concerto, onde Deus vai entre Deus abençoar. E os homens, né? Dentre elas, o senhor pode citar algumas dessas Sim, alianças? Temos a aliança abraâmica, a chamada de Abraão e o pacto que Deus fez com ele para fazer dele uma grande nação. Sim. Temos a aliança mosaica, onde Deus, lá no Sinai, ele dá a Moisés as 10 leis, ou os 10 mandamentos, onde Israel precisaria obedecer para garantir o seu retorno à terra. Temos a aliança davídica, lá no capítulo 7 de 2 Samuel, onde Deus diz a Davi que da família dele o trono será eterno e também sua família. Ou seja, na família de Davi, Jesus veio e a família de Davi tem um trono eterno. Portanto, há um rei eterno e um trono eterno. Jesus e o sentado no trono. Isso é a aliança davídica. A aliança palestina ou palestínica é a aliança onde Deus garante novamente da terra de Canaã para os judeus. Esta aliança foi feita nas campinas de Moabe, depois que o povo andou por 40 anos no deserto. Moisés acampou com ele nas campinas de Moabe, ao lado do Mar Morto. Esta é a aliança palestina. E a nova aliança? A nova aliança é Jeremias dizendo que o Senhor fará com Israel uma nova aliança. Não conforme a aliança que fez com seus pais, que aquela aliança, segundo o profeta Jeremias e Deus, não era uma boa aliança. Mas por que não era uma boa aliança? Porque exigia um comportamento ilibado do povo. Ora, todo homem é caído moralmente. Israel jamais conseguiu viver a aliança mosaica. Daí, Deus dizer que faria uma nova aliança, onde ele tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne e colocaria o seu espírito dentro do seu povo para obedecê-lo voluntariamente. Isto é a nova aliança. Muito bem, então essa obra vai tratar de forma minuciosa, né, acerca dessas alianças, e eu relembro mais uma vez, né, que essas alianças feitas com Deus, né, com o seu povo, na realidade ela é importantíssima para nós conhecermos o conteúdo profético das Sagradas Escrituras e também para nós entendermos o futuro, conteúdo escatológico também. Mas outro tema muito importante, professor, que o senhor aborda no livro, e eu achei maravilhoso esse tema aqui, porque é um tema complexo, mas uma das profecias que eu chamo uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, que é a profecia das 70 semanas de Daniel, assim? E o senhor vai tratar isso no capítulo de número 3, com muita maestria, esse tema maravilhoso, mas ao mesmo tempo complexo, né? Qual a importância dessa profecia dentro desse contexto envolvendo a nação de Israel? É importante tanto para Israel quanto para a igreja. Uhum. Por quê? Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, em 605, e voltou em 536, antes de voltar, Daniel, que tinha ido para a Babilônia com a idade entre 15 e 16 anos, já se encontrava velhinho. Sim. Mais de quase 90 anos. Sim. E ele orou ao Senhor perguntando o que iria acontecer com o israelita em Jerusalém, já que praticamente estavam abandonados há 70 anos. Então Deus manda o anjo Gabriel, o anjo mensageiro da nação de Israel, dizer a Daniel o que iria acontecer com o povo israelita e com Jerusalém. Daí o anjo diz a Daniel, desde a saída da ordem, certo? Para edificar Jerusalém. Para edificar Jerusalém. E os muros, 70 semanas estão determinadas. Observe, esta mensagem deve ter acontecido em 530 a.C. A ordem que o anjo está falando é de 444 depois de Cristo, ou seja, 90 anos depois que essa ordem saiu. Uhum. Foi em Neemias capítulo 2, versículo 8. Então esta ordem, ela vem trabalhando. Por que esta ordem? Israel viveria 483 anos, porque cada semana corresponde a 7 anos,
483 anos até a chegada do Messias. Quando o Messias chega e entra em Jerusalém, montado em um jumento, 483 anos têm se passado desde a saída da ordem. Quando o Messias chega lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 5, a mulher grávida, o Messias, o filho nasce, é morto, levado para o céu, acontece no final de 483 anos, ou seja, no final da 69ª semana. Sim. Ficou faltando uma semana. Aí mataram o Messias. Quando mataram o Messias, a instalação do reino parou. Uhum. Aí começou a graça. A era dos gentios. A era dos gentios. Inclusive, Jesus de Nazaré diz, no capítulo 21 de Mateus, e versículo 43, que o reino de Deus será tirado de Israel e entregue a outro povo, que é a igreja. Então, a igreja, desde aquela época, desde a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumento, até os dias atuais, vive a graça, que trabalhamos no livro. Este é o período da graça. Quando a graça terminar, o que é a graça terminar? Porque somos salvos pela graça, pelo sangue e pela fé. O período da graça termina, aí começa a salvação pelo sangue e pela fé, porque a igreja sobe e volta novamente. Israel entra no cenário bíblico, que começa com a grande tribulação, que tem como inimigo maior de Cristo e do povo de Israel o anticristo. É aí os 7 anos. Quando tiver os 7 anos da presença do anticristo, do governo do anticristo, que na segunda metade ele praticamente sufoca a humanidade com seus exércitos, Cristo vem e para dar fim à hegemonia do anticristo, ao governo do anticristo, e julgar as nações para instalar o reino. Esta é sintetizada as 70 semanas de Daniel. E só lendo minuciosamente, acompanhando na Bíblia, é que se entende melhor. Nós podemos dizer então que destas 70 semanas, 69 já se cumpriram, faltando apenas a 70ª, não é assim? Isso. Que é exatamente o período da grande tribulação, e nós estamos vivendo um período de tempo indeterminado entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. E aí, se você deseja conhecer com mais minúcias, com mais detalhes, essa profecia extraordinária, você adquire o livro, você vai ler, e em breve, não é? Daqui a algumas semanas, nós estaremos aqui com o professor Saulo, falando sobre esse tema, e aí nós vamos apresentar aqui alguns gráficos, alguns mapas escatológicos, para facilitar a sua compreensão. Hoje nós estamos apenas dando um panorama geral nesse livro, falando do que se trata, assim, do que trata cada capítulo. E se você tiver a oportunidade de adquirir esta obra, que já está disponível na nossa Livraria Bereia, você pode também acessar o site www.livrariabereia.com.br. Você vai receber no conforto da sua casa, e a partir da próxima semana, todas as quartas-feiras, estaremos aqui entrevistando o professor Saulo, e você terá a oportunidade de ouvir a explicação do professor. Nós traremos aqui alguns mapas, alguns gráficos, algumas figuras, ilustrações, para facilitar a sua compreensão, e você deve estar na sua sala de aula aí, não só com a sua Bíblia, mas também com o seu caderno de anotações e com a obra do professor Saulo Soares. Tenho certeza que você será ricamente abençoado. Mas o senhor também trata aqui, professor, do tempo da graça. O que é que a gente pode chamar tempo da graça? O tempo da graça já está dizendo, é algo de graça. Gratuito. Porque muitas vezes nós falamos a graça. A epístola de Romano é a epístola do Evangelho da Graça. Mas o que é o Evangelho da Graça? Já está dizendo, é a graça de graça, sem pagar. Eu olho a epístola de Paulo aos Romanos, quando ele diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. No cômputo geral, na análise geral da carta aos Romanos, o povo fica boquiaberto, porque tudo no Antigo Testamento era pago. Se comprava um bode, se comprava um passarinho para pagar ou encobrir o pecado. Paulo disse, não, Cristo já morreu e é a graça.
Então, o Evangelho da Graça foi algo que Deus resolveu fazer com a humanidade. Isto estava predito desde o Éden, capítulo 3, versículo 15, quando da mulher nasceria o descendente. E esse descendente viria e trataria de resgatar a humanidade, mediante, conforme a lei mosaica recebida do Sinai, todas as pessoas, para ter seu pecado encoberto, ele teria que doar, ou em seu lugar, ser morto para o sangue ser derramado de um animal. Então, Deus prometeu o seu cordeiro, o seu Cristo, que viria. Quando João Batista aparece, pregando no deserto da Judéia e batizando, Jesus vai chegando, 21 e 29 de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe que não é tirou, não é passado, tira. Sim, tira. Vai começar. Simeão, quando pega Jesus pequenininho no braço, ele disse, capítulo 2 de Lucas: despede o teu servo em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Então, isto, quando Cristo morre, certo? Depois de entrar em Jerusalém montado no jumento, começa o Evangelho da Graça. Quem crer e compreender, entender, participar do que Cristo ensinou, ele vive o Evangelho da Graça. E quero aqui fazer uma ressalva. Muitas pessoas pensam que Jesus pregou o Evangelho da Graça. Não. Uma das lições que estamos estudando, em Marcos, se não me falha a memória, capítulo 14, ele mostra que Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino. Do Reino. Que era a instalação do Reino que o Messias viria a instalar, que era a mensagem do Antigo Testamento. Mateus 10 e 6, ele fala desse Evangelho do Reino quando diz: e de apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando matam Jesus e ele ressuscita, Marcos 16 e 15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Portanto, o Evangelho pregado a toda a criatura, sem acepção de pessoa, judeus, grego, bárbaro, o que for, esse é o Evangelho da Graça. Basta crer em Jesus. Portanto, todo gentil, ou seja, toda raça ou etnia, que aceitar Jesus como Salvador, ele está envolvido com a igreja. Contextualizado com a igreja. Portanto, ele perde a identidade da sua etnia. Ele não é mais africano, não é mais brasileiro, não é mais grego, não é mais judeu. Ele é cristão, cidadão do céu, com promessa de estar no céu com Jesus para sempre. Este é o Evangelho da Graça. Muito bem, então essa obra trata no capítulo de número 5, né, deste tempo da graça, e você lendo esta obra você vai poder compreender melhor. Mas achei muito interessante, o senhor sabe que eu sou amante também da escatologia, e eu achei muito interessante esse capítulo 6, que trata sobre as controvérsias sobre o arrebatamento da igreja, né? Nós presenciamos quase que diariamente palestras, podcasts, né? Debates, entrevistas envolvendo essas três escolas de interpretação, né? Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, cada um com os seus argumentos, cada um com as suas teorias, enfim. E o senhor vai tratar exatamente sobre esse tema polêmico, não é verdade? Mas eu diria assim, de suma importância para nós conhecermos a escatologia. Inclusive, quando nós estamos ensinando essa disciplina no seminário, nós não apresentamos apenas aquela escola que nós cremos, que nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Mas nós apresentamos as três teorias, ou as três doutrinas, assim, com os seus argumentos, os textos bíblicos, e essa obra também vai facilitar a nossa compreensão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas três escolas de interpretação, esse tema tão importante dentro da escatologia. Sim. Desde que a escola de Alexandria, no final do primeiro século, até o terceiro século, ele começou a alegorizar passagens bíblicas. Como já falamos, para a escola herética de Alexandria e absolvida pela Igreja Católica, pelos reformadores e todos aqueles que seguem a linha reformada. Existe
controvérsias quanto ao arrebatamento da igreja. A escola meso ou midi-tribulacionista, ela discorda do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo diz que a 70ª semana de Daniel é a ira de Deus. Todo mundo sabe disso. A ira de Deus começa ali e tem provas bíblicas. E, portanto, a escola meso diz que os primeiros 3 anos e meio não é a ira de Deus. É a ira do diabo e a ira do homem. Não é a ira de Deus. Daí o sofrimento do povo na primeira metade. Na segunda metade, para os mesotribulacionistas, meso já está dizendo metade, mídio ou metade da grande tribulação, é que começa a ira de Deus. Portanto, para eles, a ira de Deus é apenas a segunda metade dos 7 anos. Daí eles dizerem que a igreja passa pela ira do diabo, pela ira do homem, mas está isenta da ira de Deus. Os pós-tribulacionistas dizem, eles evitam falar da ira de Deus, evitam falar da grande tribulação. Eles não gostam, porque se falar da grande tribulação, ele fala da ira de Deus. Então, ele fala da ira de Deus, que na verdade são os 7 anos. Mas a igreja, ela está isenta disso, ele está na terra guardada, como Israel ficou guardado no Egito. E que a ira de Deus só estará presente no final. E a igreja será arrebatada antes desse tipo de coisa. Mas se pergunta a escola pós-tribulacionista, por que a igreja estaria na terra durante esse período? Não, porque Israel também ficou. Querido, se você ler Êxodo 3, 4, 5 e 6, você vai perceber que Israel teria que estar lá para Deus mostrar o seu poder. Ele diz isso a Moisés no capítulo 3, só é ler todo o capítulo 3. E eles afirmam isso, como acabamos de dizer, que a igreja estará presente, presenciará, mas não sofrerá a grande tribulação. Para não ser redundante, e ao mesmo tempo sendo, a gente pergunta, por que a igreja estaria presente? Para presenciar? Isso não cabe. Não faz sentido. Não faz sentido isso. E o pré-tribulacionismo, que é a nossa linha, lembrando sempre que praticamente os pós-tribulacionistas, eles não são pré-milenistas. O único povo, o único grupo pós-tribulacionista e pré-milenista é chamado pré-milenismo histórico. Eles creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas creem num reino milenar. Nós, pré-tribulacionista e pré-milenista, cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação e acreditamos no milênio. Por que nós não vamos passar pela grande tribulação? Porque nós não fomos chamados para ira, nós não fomos chamados para presenciar esse mal. E outra coisa, quando o anjo Gabriel disse a Daniel, no capítulo 24, versículo 25 e 26 do livro de Daniel, ele diz assim, 70 semanas estão destinados para o teu povo e tua santa cidade. O anjo está dizendo que é o povo de Daniel, ou seja, os hebreus, o israelita e Jerusalém, não para a igreja. A igreja vai embora, por quê? Para que o anticristo se manifeste. Porque vai embora a coluna e o pilar da verdade, a luz deste mundo, o sal da terra vai embora para que o mal se manifeste na sua totalidade. Quando alguém até pode dizer assim, mas o mal já existe. O mal existe, o mal com M minúsculo. Tá certo? Porque está restringido, porque na igreja está o Espírito Santo que restringe o mal com M maiúsculo. Então, quando a igreja partir, este mal com M maiúsculo se manifestará abertamente em toda a terra. Muito bem, então é muito importante, né, nós compreendermos essas escolas de interpretação acerca do arrebatamento da igreja. A verdade é essa, que toda igreja cristã evangélica crê, prega, ensina sobre o arrebatamento da igreja. Não é uma questão que vai afetar a salvação de ninguém, nós sempre dizemos isso aqui no programa, ninguém vai deixar de ser salvo por ser meso ou midi-tribulacionista ou pós-tribulacionista, não, claro que não. Mas é importante nós conhecermos essas escolas para nós vermos qual é a escola que está mais coerente com as Escrituras, né? E lendo
pesquisando, estudando a escatologia, nós concluímos que a escola que está mais coerente com as Sagradas Escrituras é a escola pré-milenista e pré-tribulacionista. O professor, se me permite, Pois não. quero ainda dizer que existe um termo chamado escatofobia. Sim, sim. Irmãos, se a igreja vai estar na terra durante a grande tribulação, ela causa nos cristãos escatofobia. É, exato. Eles temem que isso aconteça. Exato. E, na verdade, a escatologia existe, como o senhor mesmo tem dito, para a alegria dos salvos. Para consolar os corações. Consolar né? os corações. Paulo diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? Então, se nós pregarmos uma escatologia que a igreja vai passar pela grande tribulação, não é uma mensagem de esperança no sentido pleno, né? É como se a igreja ainda fosse enfrentar esse período sombrio, que nós não cremos nisso. Mas, professor, eu quero lhe parabenizar também pelo fato do senhor trazer aqui um capítulo específico sobre as ressurreições. Eu sou sincero em dizer que é muito importante compreender a doutrina da ressurreição dos mortos, que é uma doutrina bíblica. Nós entendemos que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem textos bíblicos, referências acerca das ressurreições, mas a verdade é essa, a Bíblia fala de duas ressurreições. Existe a primeira ressurreição, que é a dos justos, e a segunda, que é a dos ímpios, né? E a ressurreição dos justos, ela tem as suas fases, as fases distintas. E eu quero parabenizá-lo por abordar esse tema tão importante. Fale um pouco aí sobre as ressurreições. A meu ver, as ressurreições é um dos temas mais difíceis da Bíblia. Por quê? Porque quando Jesus fala no capítulo 5 de João, fala sobre ressurreição, do versículo 24 a 28, dá a entender que ele está falando de uma ressurreição simultânea. Ou seja, tanto salvos como pecadores ressuscitarão num só momento. Por quê? Porque Jesus foi um pregador ou um profeta estilo Antigo Testamento. Sim. Nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento, ele olhava para o amanhã e saía falando sem datar, sem dizer esta é a primeira e esta é a segunda. Sim, sim. Eles não falavam isso. Há tanto é a prova que o capítulo 12 de Daniel, quando ele fala na ressurreição, dá a entender que a ressurreição é simultânea. Mas os próprios rabinos, que são expertos nas profecias nesta área, ele diz que são 2 momentos. E a melhor pessoa para se entender o momento das ressurreições é o apóstolo Paulo. Daí, muitas pessoas serem inimigos do apóstolo Paulo. Paulo não sabia o que diria. Ora, peraí, o apóstolo Paulo conviveu com os discípulos de Jesus, esteve presente com eles, ele conversou com Pedro, conversou com João, conversou com todos eles. Paulo sabia o que estava dizendo. E Paulo recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus. Do próprio Senhor, chamado o Senhor para apareceu isso. a ele várias vezes. E ele foi chamado para isso, para ser apóstolo dos gentios, trabalhar nesta área. E ele é a melhor pessoa para trabalhar isso. O senhor observe que Mateus, no capítulo 27, 52 e 53, ele fala da ressurreição de santos que dormia quando Jesus ressuscitou. Sim. Mas não tem nenhuma explicação. Aí vem o apóstolo Paulo. Ele começa a trabalhar com a ressurreição. Isso. Aí, pelas mensagens do apóstolo Paulo, a gente entende que quando Cristo ressuscitou, um grupo de santos ressuscitou também, que é chamado o primeiro grupo da primeira ressurreição. Né? É assim? São as primícias. Depois vem a igreja, não é? Está escrito isso em várias partes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17 ou 18. 1 de Coríntios, capítulo 15, 52 e 53. Isso. E algumas outras partes. Ele mostra que a igreja será arrebatada. E antes da igreja ser arrebatada, haverá a ressurreição dos salvos. Por quê? Existe o chamado ressurreição de mortos, ressurreição dos mortos e ressurreição dentre os mortos. O que é ressurreição de mortos? Aquele moço que Elias, em nome do Senhor, ressuscitou, e também Eliseu. O filho da viúva de Naim, Lázaro, Eutico, ressurreição de mortos.
que ressuscitaram e voltaram a morrer. Seria uma ressurreição temporária, né? Uma restauração à vida. Isto, muito bem. Ressurreição dos mortos, juízo final, dos mortos espirituais. E ressurreição dentre os mortos é que há muitos mortos ali e haverá uma ressurreição daquelas pessoas que morreram e são salvas. Daí, no arrebatamento da igreja, como o Senhor tem falado muito nos instantes finais, será ressuscitado as pessoas salvas. E quando chegar na nossa dimensão, os salvos receberão um corpo semelhante ao de Jesus, como aqueles que foram ressuscitados para encontrar com Jesus nas nuvens do céu. Também fala da ressurreição das duas testemunhas, que praticamente é quase instantânea após sua morte. Sim. E a ressurreição dos salvos que morreram durante a grande tribulação. Está escrito isso em Apocalipse 20, capítulo 4. A gente, ao olhar capítulo 20, versículo 4 do Apocalipse, vê lá a primeira fase que diz assim: vi tronos e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar, ponto e vírgula. Todos nós sabemos que a frase encerra, o pensamento encerrou. Mas, após o ponto e vírgula, diz assim: e vi também as almas daqueles que foram mortos ou decapitados por amor de Cristo, que reviveram, exerçam, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Portanto, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, há 2 grupos de ressuscitados. Os primeiros que vêm com Cristo, parte A do versículo 4, e o segundo que são ressuscitados quando Jesus vem em glória, que foram mortos da grande tribulação. No primeiro momento, ou seja, no arrebatamento da igreja, será ressuscitado tanto os crentes do Antigo Testamento, como aqueles que aceitaram Jesus e morreram até a hora do arrebatamento. Muito bem, professor. E finalmente o senhor trata também aqui, na verdade são 13 capítulos, né, de diversos temas, alguns deles já foram abordados, mas o senhor trata também sobre o reino milenar e sobre o reino eterno. Fale um pouco sobre a diferença do reino milenar e do reino eterno. O reino milenar é uma profecia ou uma promessa de Deus para Israel, onde Israel governaria o mundo. E isso, professor Givanildo, foi uma das causas do antissemitismo em toda a história de Israel. Que Israel sempre esteve, com certeza, que eles reinarão com o seu Messias, que é o nosso Cristo, no milênio. É este momento, quando a igreja subir, acontece a grande tribulação. Após esta, Cristo vem em glória. Isso. Julga as nações vivas, julga a Israel, todos os israelitas que estiverem fora do plano de Deus com seus pecados, e israelitas apostatas e outros terroristas, outro tipo de coisa. O Senhor Jesus não vai deixar entrar no reino milenar, eles morrerão. Sim. O reino milenar será composto de israelitas vivos, fisicamente falando, gentios que escaparam vivos da grande tribulação, fisicamente falando, vivos. Todos esses 2 grupos vão procriar, vão casar e se dar em casamento no reino milenar. Terá também as pessoas que nascerão no reino milenar, sim, conforme o profeta Zacarias. Isto são pessoas em estado físico. Também estarão no reino milenar todas as pessoas em corpo de glória, na Nova Jerusalém, com Cristo governando o milênio aqui na terra. Quando terminar o milênio, Apocalipse 20, Satanás será solto, porque durante este período ele estará preso. No final deste período, ele é solto para enganar nações. Alguém pode perguntar, enganar nações? Mas o povo não é santo? Opa! Falamos aqui que eles estarão fisicamente. E dentro do homem sempre haverá a inclinação. Estas pessoas que estão em estado físico estão ainda em carne, casando-se e se dando em casamento. Não é o povo com o corpo transformado semelhante ao de Jesus. Estas pessoas serão tentadas
E milhões destas pessoas aceitarão a tentação de Satanás. E eles sairão para conquistar Jerusalém terrestre e destruir tudo. Vem fogo do céu e devora. Cristo faz o juízo final e instala o reino eterno. O reino eterno. O reino eterno, haverá habitantes na terra, vivos em carne e osso. Basta ler Apocalipse 21, que vai encontrar esse assunto maravilhoso. Então, o reino milenar podemos chamar de introdução ao reino eterno. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos dentro de instantes. Nós estaremos lendo algumas mensagens que foram enviadas para nós. Estaremos aproveitando a presença do professor Saulo para respondermos aqui algumas perguntas. Não desligue, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais. Hoje estamos entrevistando o professor Saulo Soares e nesse momento nós estaremos lendo algumas mensagens, respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Vamos à primeira pergunta. A irmã Catarina, aqui do Recife, ela pergunta assim: a paz do Senhor, professor Givanildo, gostaria que o professor Saulo explicasse Mateus, capítulo 21, versículo 43. A pergunta da nossa irmã Catarina é a seguinte: quem é essa nação que o versículo se refere? Eu vou ler esse texto, professor, na versão Nova Almeida atualizada, Mateus capítulo de número 21 e o versículo de número 43 diz assim: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Vamos começar do começo, como se diz. Sim, senhor. No capítulo 19 de Êxodo, Deus chamou Israel, está lá escrito no versículo 5, 6 e 7, para eles ser sacerdotes, intercessores e evangelizadores do reino de Deus, que seria o milênio. E Israel fraquejou, Israel falhou. Então Cristo vem, que é o reino de Deus em pessoa, e fala, e não aceitam a Jesus de Nazaré. Daí 10 e 6 de Mateus, ele, para comprovar e confirmar o evangelho do reino, ou o reino, ele manda seus discípulos e diz mais: ide apenas, é importante prestar atenção nesse apenas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso. Ou seja, quero trazer Israel de volta. Sim. Não é? Aí Israel não aceitou. Quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, sim, no capítulo 21, aí, e ele está lá no templo, ele diz, quando ele começa a falar, ele já sabia desde antes que Israel não aceitaria a chamada. Sim. Aí ele mostra a incredulidade de Israel e ele enfrenta não o povo, que Jesus não enfrentou o povo. Jesus enfrentou os saduceus, os fariseus, os mestres das escrituras da época. Aí ele diz: o reino de Deus será tirado de vós, ou seja, será tirado de Israel e dado a outro povo, que é a igreja. Aí Pedro, na sua carta, no capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: vocês antes não eram povo, mas agora vocês são povo santo, nação eleita e sacerdócio real. Passou para a igreja. Isso. Jesus, no capítulo 5 de João, 15 de João, ele diz: vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Observe qual é o trabalho da igreja: ir e dar fruto. Dar fruto de quê? Mostrar Cristo, mostrar Deus na própria igreja, no próprio crente, e conquistar os pecadores para esse reino. Israel não fez isso. Israel vacilou nisso. E a igreja entra. Porque a igreja, ela tem Cristo. E o caráter de Cristo Jesus deve ser, é e sempre será o caráter da igreja. O pecador, vendo isto, pergunta ao crente: que vida comportada você tem? Que modelo
de pessoa você é. Isto aconteceu com o marido da minha sobrinha. Ele era engenheiro da Philco e tinha um office boy que ia comprar as coisas para aqueles engenheiros todos. E ele sabia dos preços. Um dos office boys sempre prestava conta faltando dinheiro, mas tinha um deles que prestava conta na íntegra do que se gastou, até os centavos. Aí este marido da minha sobrinha perguntou para ele: por que é que você é assim? Aí falou para eles: porque eu sou crente, eu sou um cristão, eu sirvo a Jesus de Nazaré. Esse marido da minha sobrinha aceitou Jesus como Salvador. Pelo testemunho. Daí, pelo testemunho, ele foi e deu fruto, certo? Daí, a nação é este mundo cristão que temos hoje. Então, essa nação que Jesus disse assim, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, ou seja, dos judeus, e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos, e estava se referindo à igreja. Muito bem. Vamos ler uma mensagem, professor. Nós recebemos muitas mensagens, né? Principalmente durante aquele período das entrevistas. A nossa irmã Marta, lá de Casa Caiada, ela diz assim: seu programa Instantes Finais está cada vez melhor, e agora com a presença do professor Saulo Soares. Que Deus continue dando sabedoria a vocês, uma verdadeira escola. Deus abençoe, irmã Marta. Queremos enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos irmãos aí de Casa Caiada, que são telespectadores do nosso programa. Deus abençoe. Obrigado por sua mensagem. Vamos à próxima pergunta. A irmã Eixila, lá da área 44, ali em Torrões. Queremos enviar saudações aos nossos queridos irmãos de Torrões. E a nossa irmã Eixila faz a seguinte pergunta: a paz do Senhor, professor Saulo e professor Givanildo, gostaria de saber se neste programa vai ser falado sobre o chip. Acho que o momento é oportuno, nós poderíamos falar agora, né? Fala-se muito sobre o chip, professor, e antes de ouvi-lo, eu gostaria de dizer que eu prefiro trocar este termo chip por um recurso tecnológico, né? Porque essa é a verdade, nós não sabemos exatamente quando será implantado, né, esse recurso tecnológico, que pode ser um chip, mas pode ser que surja algo mais sofisticado no futuro, né, sim? Mas a verdade é que nós cremos que haverá um controle populacional, né? Haverá uma forma, um recurso tecnológico que o anticristo, o governo do anticristo irá usar para manipular e controlar a população. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema tão importante dentro da escatologia. É interessante esse tema. Certa vez eu estive num dos programas Instantes Finais, a gente falou sobre esse chip. Isso. E criticaram. Foi. Entende? Precisa ler a Bíblia. E eu disse naquele programa que esse chip, a maldição desse chip, o recurso tecnológico, só será válido a partir do arrebatamento da igreja. Isso. Porque o indivíduo vai querer. Esse chip, ou um chip atualmente, está espalhado por toda a terra. Isso. Todas as pessoas que têm recursos, pessoas importantes, eles têm chip. Vocês nunca mais ouviram falar que sequestraram um milionário e exigiram nada. Por quê? Porque ele tem o GPS nele para dizer onde ele está. Já existe em toda a terra pessoas transitando e apenas mostrando a palma da mão ou o dorso da mão e pagando com aquilo que está embutido nele. Na verdade, essa tecnologia já está funcionando. Já está funcionando, isso. E essa tecnologia, observe, a pessoa que... Irmã Eixila. Irmã Eixila. Eixila. Que está ligada ao governo. O governo vai trabalhar justamente assim, porque haverá, como falou o professor Givanildo, um controle total. Isso. Você deve saber que o dinheiro físico vai desaparecer. Exato. Já vai desaparecer nesses anos que nós estamos vivendo. É verdade. O dinheiro físico desaparece. E agora, para você comprar uma casa, preste atenção. Se você for comprar uma casa e tiver o dinheiro no banco, o banco sabe de onde veio aquele dinheiro. Sabe toda a sua vida. Sabe seus recursos. Quem for vender a casa a você, o próprio banco vai examinar a vida dessa pessoa, certo? De onde aquela casa vem, se os documentos estão prontos, para poder fazer o negócio. Ou seja, vai ser
um negócio seguro, vai ser bom nesta parte para os habitantes, mas pelo outro lado, o governo estará controlando tudo. É verdade. E no futuro, esta coisa vai ficar ainda mais apertada, mais difícil, porque haverá o controle total. Você deve ter ouvido falar na IA, inteligência artificial, que é algo que até agora ninguém sabe onde isto vai parar. As grandes potências, grandes líderes universais estão com medo dessa inteligência artificial, pensando que ela pode até tomar o governo no futuro de algo tão extraordinário que será. Portanto, crentes fiéis não podem ter medo e nem se incomodar com essa tecnologia, que possivelmente pode ser um chip ou não. Uhum. Se for implantado à força e ele não quiser, também não tem problema, porque só será válido após o arrebatamento da igreja, quando o anticristo exigir que toda pessoa esteja chipada, vamos dizer chipada assim, ou no seu ou programa. né? Esta pessoa só vai poder Cadastrada. comprar ou vender mediante as informações que estarão nessa tecnologia. Por que só vão comprar ou vender? Porque ele não vai ter dinheiro, O querido. dinheiro não vai existir mais. O dinheiro está todo na mão do governo. E é o governo que libera o dinheiro para comprar ou vender. Então, oremos, trabalhemos para que o número da igreja se complete e Jesus venha logo buscar a igreja. Uhum. Eu costumo sempre dizer, professor, que, na verdade, esse recurso tecnológico, né, ou esse chip, se é que será um chip, na verdade, ele trará benefícios à humanidade, né? Por exemplo, vamos pensar só a título de comparação. Eu não quero de forma alguma ligar o chip ao Pix. Eu estou só fazendo uma comparação. Mas veja quanto facilitou hoje as transações comerciais. Que outrora nós tínhamos que ir a uma agência bancária, nós tínhamos que fazer um depósito, e alguém fazia o depósito, outro fazia um saque, não é assim? Então hoje, através do Pix, ficou tudo mais fácil, 24 horas por dia praticamente, você pode fazer compra, você pode vender, você pode comprar através do Pix. Então, o Pix hoje tornou-se algo benéfico para nós. Só que, detalhes, isso é possível saber de onde veio o dinheiro e para onde foi o dinheiro de cada cidadão. Então, esse chip, na verdade, será um recurso tecnológico cujo objetivo é monitorar as pessoas. Esse recurso tecnológico trará benefício a todos, todos verão como uma coisa boa. É como esse chip que está no nosso celular, onde nós armazenamos as informações, onde é possível guardar fotografias, vídeos, enfim. Então, esse chip, ou esse recurso tecnológico, trará, a princípio, benefícios que serão usados para o controle populacional. Então, durante a implantação do governo do anticristo, né, ele vai usar desse recurso tecnológico, talvez da própria inteligência artificial, para monitorar as pessoas, para saber para onde o cidadão está indo, não é? Para onde o cidadão está comprando, vendendo, enfim. Será uma forma de monitorar todas as pessoas. Ainda quero falar alguma coisa, professor Joanildo, é o seguinte: quando a gente olha ou lê nas Escrituras, João dando ênfase a esta marca, é que Cristo Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito da profecia, está avisando para o mal que vai chegar. Isso. Através dessa tecnologia. Claro que João não ia escrever, nem o Espírito Santo ia escrever. Vai ser uma época boa, que os ladrões vão diminuir, as pessoas vão ter mais acesso. A Bíblia não ia dizer isso. A Bíblia não trabalha com isso. A Bíblia trabalha com a sabedoria humana. A sabedoria humana leva para isso. Mas ele dá ênfase ao mal que vai acontecer. Porque Cristo quer crentes libertos, a mente voluntária servindo a Ele. E como o senhor falou, haverá uma imposição do governo futuro para dominar a humanidade, isso, saber o que cada um faz. É verdade. Vamos ler mais uma mensagem? A irmã Lúcia e o presbítero Antônio Ribeiro, olha, professor Saulo, lá de Rondônia, Porto Velho, né? Nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos
telespectadores que acompanham pela TV, mas também os nossos queridos internautas de vários estados do Brasil e até mesmo de outros países que estão acompanhando a nossa programação. Deus abençoe os nossos queridos internautas. O nosso presbítero Antônio Ribeiro, a nossa irmã Lúcia dizem assim: oi, paz do Senhor. Estou assistindo o programa, nós sempre aprendemos com vocês, homens de Deus, do Instantes Finais, pois eu gosto de aprender sobre o povo de Israel e sobre o Apocalipse. Sou professora da Escola Dominical pela misericórdia de Deus. Deus abençoe a nossa irmã Lúcia, que Deus abençoe o presbítero Antônio Ribeiro, os nossos queridos internautas, principalmente aí de Rondônia, em Porto Velho. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer, professor Saulo, a sua presença, a sua participação, que enriquece o nosso programa, não é? Quero dizer que sempre estamos conversando, né, nos corredores da STADEB, nas nossas viagens, né, para Carpina, para Caruaru, conversando sobre teologia, sobre escatologia, e muitas perguntas que chegam para nós aqui nos Instantes Finais, que a produção passa para nós, a gente compartilha com o professor Saulo Soares, né? No bom sentido do termo, trocamos ideias, comparamos e assim vamos, né, crescendo, aprendendo mais. E tê-lo aqui conosco no programa é algo maravilhoso. Eu me sinto até mais confortável de apresentar o programa quando o senhor estar aqui, né? E eu quero agradecer a sua presença e dizer para os nossos queridos telespectadores que a partir desta semana nós traremos uma série de estudos sobre esse tema, não é? Israel e a igreja, ontem, hoje e amanhã. E o nosso objetivo aqui não é apenas comercial. Se você pensa que o nosso objetivo é comercial, você está enganado. Nós estamos divulgando esta obra porque esta obra é uma excelente obra. Eu digo isso porque sou professor de escatologia, conheço o professor Saulo, então, como professor que sou, eu não divulgo qualquer obra. Perceba, as obras que eu indico são obras selecionadas. Eu não indico qualquer coisa. E quando eu indico o livro, eu digo até para quem serve. Eu digo, olha, essa obra aqui é para teólogo, essa obra aqui é para novo convertido, enfim. E nós vamos comentar sobre esse livro, porque sei que se você adquirir esta obra e tiver a oportunidade de ouvir a explicação do próprio autor, você irá compreender com mais facilidade. Professor Saulo, que bom tê-lo conosco, obrigado pela sua presença. Obrigado, digo eu, pela relevante oportunidade. E diga ao senhor, professor Givanildo, eu sou tímido, por incrível que pareça, eu sou tímido. Eu não gosto de aparecer em programa de televisão, nem gosto de ir para a rádio. Mas como eu preciso fazer isso, aqui estou e para mim é uma bênção. Eu agradeço não apenas ao senhor, mas a todo o pessoal que faz o programa, ao nosso querido, estimado e honrado pastor Ailton e a todos vocês que nos escutam e nos veem através das vossas televisões. Abraço a todos. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.